Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com o nosso estudo no livro de Ruth, nesse projeto do Gênesis ao Apocalipse. Estaremos agora analisando o capítulo 4 do livro de Ruth. A negociação sobre Ruth. Boaz resolve colocar em evidência a negociação sobre esta mulher, a questão das terras e também do casamento. Noemi já estava em uma idade avançada, evidentemente não gerava mais filhos. A terra teria que ser restituída. E Ruth, a preferida para o casamento e resolver toda a situação. Convido você a abrir sua Bíblia no capítulo 4 do livro de Ruth, versículos de 1 ao 22, quando nós deparamos com pelo menos 4 subtítulos neste capítulo. Os convidados ou convocados para estarem na porta da cidade para resolver essa pleita, o símbolo, o filho e o resumo do livro. Então estaremos analisando esses 4 pontos do livro que leva o nome desta grande mulher. Nos versículos de 1 a 6, à porta da cidade, Boaz encontra-se com outro remidor da família e 10 líderes da cidade. Aqui nós temos, portanto, 2 pontos a observar. Primeiro, os direitos do remidor da família, versículos de 1 ao 5, Boaz lembra ao outro remidor da família que ele tem prioridade de comprar as terras de Elimeleque. O homem está interessado, mas Boaz acrescenta que o comprador também deve se casar com Ruth. O segundo ponto de observação aqui é justamente a recusa do remidor da família. O outro remidor recusa-se a comprar a terra, uma vez que isso coloca sua própria terra em risco. Vamos então ler estes primeiros 6 versículos da palavra do Senhor, que diz o seguinte: Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Olha isto. Então lhes disse: Ô fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse: Assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador: Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te: compra na presença destes
que estão sentados aqui e na de meu povo, se quiserem resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu a saiba, pois outro não há senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele: eu a resgatarei. Até então, tudo bom, muito fácil. O versículo 5 diz o seguinte: disse, porém, Boaz: no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Rute, a Moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador: para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumprira resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. E assim, o homem que seria o preferido para resgatar a terra recusa, porque ele teria que casar com a viúva. Aí eu lhe pergunto, e por que ele não casaria com Noemi, que seria, portanto, a viúva mais próxima também? Evidentemente, porque Noemi já era velha, não gerava mais filho, e a herança deveria ser passado de filhos para filho por todo o tempo em que as pessoas viviam. O resgatador que a rejeitou tinha família e suas propriedades e seus herdeiros também. E vendo que, se ele aceitasse essa proposta, colocaria em risco as suas próprias propriedades por causa dos herdeiros, e isso lhes custaria muitos problemas. Para evitar esta situação, ele decide-se, portanto, dar a sua vez para Boaz. E Boaz, como era um homem pacífico, moderado, um homem de Deus, ele decidiu colocar em risco as suas próprias propriedades e casou com Ruth de uma forma legal. Agora, a mulher, que era uma respigadora, que vivia atrás dos ceifeiros, colhendo as espigas que caíam, as sobras que ficavam, ela agora torna-se a mulher de um grande proprietário de terra. Ela se torna uma pessoa influente, de muito respeito na comunidade de Belém de Judá. E assim eles confirmam a negociação com símbolo, conforme o versículo 7 ao 12. O remidor da família oferece a Boaz a terra e valida a transação dando seu calçado, que isso mostra de uma forma cultural o valor menosprezado da mulher na cultura da época. Embora as mulheres em Israel tinham seus valores postos por Deus, a presença do calçado aqui mostra a inferioridade da mulher na cultura, na convivência diária das pessoas. Por isso,
o versículo de número 7, a palavra de Deus diz assim: Este era, outrora, o costume em Israel quanto a resgate e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio tirava o calçado e o dava ao seu parceiro. Assim se confirmava negociação em Israel. E, de certa forma, a inferioridade da mulher na cultura, na sociedade. Mas Deus tirou esta mulher da linha da pobreza e deu a ela um lugar de honra e destaque pela sua fé, pela sua determinação e pelos objetivos de vida. E é exatamente isso que Deus faz conosco quando decidimos servi-lo a qualquer custo. Por isso, a igreja dos últimos dias precisa estar voltada para esta postura espiritual. Servir a Jesus Cristo a despeito de qualquer tipo de perseguição que poderá vir sobre o povo de Deus no Brasil ou fora dele. Deus é aquele que honra a fé e a fé honra a Deus. Sendo assim, Ruth então casa-se com Boaz. E o resultado deste casamento foi um filho que ela gerou. No capítulo 4, versículos 13 ao 17, a fertilidade de Ruth. Ruth então torna-se esposa de Boaz e dá à luz um filho. Versículo 13, a palavra diz o seguinte: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela, e o Senhor lhe concedeu que concebesse, e teve um filho. Maravilha! Nós temos então uma gentílica na árvore genealógica de Jesus Cristo. Veja aonde Deus coloca alguém que lhes honra, que lhes propõe servir com fidelidade até o fim de sua vida, a qualquer custo. Deus colocou 4 mulheres gentílicas na árvore genealógica de Jesus Cristo: Tamar, Raabe, Batseba, Ruth. Por quê? Porque Deus não tem discriminação com pessoas. A salvação de Cristo é para o homem e para a mulher em todos os tempos. E assim Ruth, então, engravida e tem uma linda criança. E isso mostra, portanto, a fidelidade de Deus para com ela. As mulheres de Belém lembram Noemi da bondade de Deus quando elas veem a situação em que chegaram essas 2 mulheres. E agora, todas aquelas mulheres veem Ruth embalando uma criança e colocando no colo de Noemi. Todas elas testemunham da fidelidade de Deus, como Deus trabalha, como Deus opera, como Deus honra aqueles que lhe honram. Por isso, o versículo 14 ao 17, a palavra de Deus diz: Então as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. A profecia desta mulher. E resumindo e findando aqui o estudo sobre o livro de Ruth,
Nos versículos 18 ao 22, num plano maravilhoso de Deus, Boaz e Ruth se tornaram bisavô, sabe de quem? De Davi, o rei de Israel, o homem segundo o coração de Deus. O versículo 18 ao 22 diz assim, olha: são estas, pois, as gerações de Prés. Prés gerou Esrom, Esrom gerou a Rão, Rão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salum, Salum gerou a Boaz, Boaz gerou a Obed, Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Precisa mais explicação? Eu acredito que não. Se você quer um livro maravilhoso, ó mulher, para sua vida, leia o livro de Ruth. É uma bênção para o povo de Deus. Aqui nós temos, conforme eu disse, os resultados da fé em Jeová. O resultado de decisões de afastar-se do pecado, do mundanismo, de uma cultura maligna e pagã para servir ao Deus de Israel. Que final feliz, não é verdade? A espigadora nunca mais precisará trilhar os campos, seguindo as pegadas dos segadores. Todas aquelas extensas terras eram dela, já que se tornara um com o proprietário daquelas terras. E Boaz, por sua vez, preferiu pôr em perigo as suas terras e dar a esta mulher a descendência que levou à existência do rei Davi. Eu findo esta palavra dizendo a você o seguinte, que dessa mesma forma Jesus Cristo fez por nós. A vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Jesus Cristo tem um valor imensurável nas vidas de todos aqueles que reconhecem a importância dessa história tão magnífica do Calvário. Jesus se colocou à nossa disposição, deu sua vida, viveu por nós, falou por nós, orou por nós, morreu por nós, ressuscitou por nós. E hoje ele é o Senhor da glória, Senhor dos vivos e dos mortos. Sem Cristo é impossível ao homem chegar-se a Deus. Foi por isso que ele veio. E olha, ele é da linhagem de Judá, da linhagem de Davi, de Jessé, de Boaz, no seu relacionamento com Ruth. É o final feliz de uma mulher guerreira que sonhava, que acreditou, que foi à luta e alcançou pela fé todos os propósitos e objetivos do seu coração. Deus lhe abençoe. Não deixe de compartilhar esta palavra. Deixe aqui o seu comentário. Dê um joia. Se inscreva em nosso canal. Nos ajude em suas orações, pois não está sendo fácil pôr em atividade, em ação, esse projeto que Deus me colocou no coração. Os desafios e as lutas são grandes e outras virão, mas acredito que vou chegar no final desse projeto maravilhoso de analisar as Escrituras, livros por livros, capítulos por capítulo.
Em o nosso próximo conteúdo, estaremos, portanto, tratando do livro de Samuel, um período de transição entre o governo teocrático e a monarquia, quando Israel, pela sua ignorância, pela sua altivez, pela sua soberba, prefere deixar o governo teocrático para aderir a um governo monárquico, governado por um soberano. Mas, mesmo escolhendo um rei, Deus, como maravilhoso que é, como Pai e Criador do homem, ele não abandonou o seu povo, os seus filhos, mas conduziu a história como soberano de todas as coisas. Um forte abraço e até a próxima, querendo Deus.